De alunos, a gente vai fazer agora a correção dos exercícios propostos lá no portal do aluno para a meta 3. Nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 351, 354 e 355 da nossa apostila. Eu trago para vocês, dentro desses exercícios, visão ali da página 351, mas vocês estão com a apostila aí, vai ficar muito mais fácil. Atividade número 1 diz assim: a pirâmide etária a seguir, escreva o nome de cada uma das suas partes nos locais indicados. Quando nós vamos responder essa questão da página 351, a gente vai lá na página 348 e olha que também tem uma pirâmide e ela está dividida em 3 partes. A primeira parte no topo, e aí a resposta já da página 351, diz respeito à população mais idosa. Na parte central nós temos o corpo da pirâmide, estamos falando da representação da população adulta, das pessoas que são economicamente ativas, e, consequentemente, contribuem para a geração de riquezas para o país. E na parte mais embaixo, na base, nós temos a representação da população jovem, indicando muito provavelmente as taxas de natalidade do país que ela representa. No caso aqui da página 351, nós estamos falando da Alemanha, na pirâmide etária representativa do ano de 2015. Agora, quando nós fazemos ali na sequência do exercício a comparação da pirâmide que você tem na página 351 com, da Alemanha, com a página 348, que é a pirâmide etária brasileira do mesmo ano, faz-se algumas perguntas. Letra A: qual país possui o menor número de crianças de 0 a 4 anos? Olha, na base das duas pirâmides, é indiscutível que a Alemanha. Letra B: como a população desses países se comporta em relação à quantidade de homens e mulheres? Dá para perceber nitidamente que existe uma proporcionalidade entre homens e mulheres quando olhamos as duas pirâmides etárias. Letra C: em relação à taxa de mortalidade, qual a característica em comum destes dois países? Observa lá no ápice da pirâmide etária, tanto da Alemanha quanto do Brasil, que nós temos uma grande quantidade de pessoas com 70 anos ou mais. Consequentemente, os dois países apresentam uma diminuição da taxa de mortalidade. Letra D: comparando a pirâmide destes dois países, que diferenças podemos apontar em relação à natalidade? Aí é só você olhar a quantidade de crianças na base da pirâmide, portanto é possível afirmar que a população de base das crianças alemãs é muito menor que a do Brasil, indicando muito provavelmente que as taxas de natalidade alemãs são menores que as brasileiras. Página número 354, onde nós temos lá a primeira atividade que diz assim: observando o gráfico, responda as questões. Um gráfico aqui que nós temos do envelhecimento da população entre os anos de 1872 até 2015, dentro das medições do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Letra A: qual era o número de pessoas idosas no Brasil em 1900? É só olhar ali, 558 mil habitantes, 1000 pessoas. Letra B: a partir de que ano a população idosa começou a crescer em ritmo acelerado? A gente pode observar que ali o grande salto acontece a partir de 1940, quando tínhamos 1,676 mil habitantes considerados idosos, e salta para 3.331. É um grande salto. Letra C: qual a diferença, qual o número de pessoas idosas do Brasil em 2015? É só olhar lá, 29
1.374.000, já que nós estamos falando de uma proporção de 1.000 habitantes. Letra D, propõe que você faça uma pesquisa para avaliar os principais fatores, que permitiram chegar nesse processo. Aí nós temos vários que qualificam aí a melhoria da vida do idoso, levando a esse aumento vertiginoso desta população. Letra E, com colegas, montar um cartaz. Essa tarefa, alguns alunos me perguntaram se era necessário fazer. Como ali fala em colegas, é claro que isso inviabiliza o trabalho em grupo, mas fica aí a sugestão para quem desejar realizar essa tarefa. Na página 355, nós temos assim, a miscigenação do povo brasileiro proporcionou uma rica diversidade cultural, importantíssimo, e o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Lembra que populoso tem a ver com a quantidade de pessoas e não com esta proporcionalidade de pessoas em relação à área. O povo brasileiro é resultado da mistura entre diferentes povos, principalmente, lembra das 3 matrizes? Indígenas, africanos e europeus. A população indígena do Brasil teve uma grande redução com a chegada dos colonizadores. Lembram? Falei das doenças, da escravização, dos maus tratos. Ao lado ali, diferentes povos africanos foram trazidos para o Brasil em porões dos navios. Lembram? Nós chamávamos de navios negreiros. Atualmente, os quilombos são comunidades formadas por cidadãos livres, descendentes dos africanos que foram escravizados. Lembram-se dos quilombos, áreas remotas, escondidas, onde os escravos fugiam dos maus tratos causados pelos seus senhores e iam conquistar uma relativa liberdade, mesmo que escondidos. A próxima ali, as pirâmides etárias. São representações que permitem analisar as características da população, levando composição de idade, sexo, principalmente. O envelhecimento da população exige maiores investimentos nos setores de... Ali a referência não tem, você tem que deduzir, mas eu vou citar 2 exemplos. Saúde, já que exige o idoso maior cuidado, e previdência social, porque ao chegar ao final da sua vida produtiva, ele precisa de suporte financeiro para sobreviver. Vamos ao final, diz assim, a chegada quem chega é o imigrante, e posteriormente a queda da mortalidade, importante, impulsionaram o crescimento da população brasileira. As mulheres brasileiras obtiveram conquistas. Lembre, o papel da mulher brasileira é fundamental, inclusive, na redução das taxas de natalidade do nosso país. Muito bem, dito isso, encerramos aqui o conteúdo da meta número 3 dos exercícios e partimos aí para o conteúdo da meta número 4 no nosso próximo encontro. Até lá!